Tá gravando? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Aquarela Multicolor. A vida fica maravilhosa com você nesse mundo. Elton John. Começamos com essa frase de Elton John, que é um ícone da nossa cultura, da cultura mundial, e que faz parte dessa comunidade LGBT. E ao decorrer desse podcast, nós iremos abordar alguns temas, como, por exemplo, a comunidade LGBT, o preconceito e a reflexão. Logo na sequência, iremos, como já havia sido dito pelo Diogo, iremos falar sobre esses 3 tópicos. Começando pela comunidade LGBT. A comunidade LGBT é uma comunidade que defende os direitos das pessoas excluídas da representatividade social. Essa comunidade defende e celebra a sexualidade de cada indivíduo, quebrando os paradigmas impostos por uma sociedade preconceituosa. E a pauta LGBT no Brasil, ela vem ganhando cada vez mais importância e ela vem sendo cada vez mais citada, tanto no meio acadêmico quanto no meio político, e além da esfera civil, é claro. Porém, este reconhecimento ele não se deve apenas aos integrantes da mesma. Ele está atrelado aí à violência com que essa classe vem sofrendo, tanto nas questões raciais, como, por exemplo, nós podemos identificar o que se refere a uma agressão psicológica. E dentro dessas características do preconceito, da LGBTfobia, nós podemos listar algumas. Como, por exemplo, a bifobia, lesbofobia e gayfobia. A bifobia descreve a aversão ou discriminação contra bissexuais. A lesbofobia refere-se exclusivamente ao preconceito e à violência contra mulheres lésbicas. A gayfobia refere-se exclusivamente ao preconceito e à violência contra homens gays. Já a transfobia são atitudes ou sentimentos negativos ou violentos para com pessoas trans, o que inclui travestis, transexuais e transgêneros. E na transfobia, que é aí o que mais acontece no Brasil, nós temos aí, segundo algumas estatísticas de ONGs nacionais, uma morte de algum transexual ou de alguém pertencente às outras classes em cerca de 20 horas. Ou seja, a cada 20 horas, uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, é assassinada ou, segundo algumas estatísticas que apontam que muitos dos dados não são apurados, muitas dessas pessoas sofrem um prazo de tempo muito menor algum tipo de violência, porém as mesmas não são relatadas. Essas estatísticas elas são muito retrógradas, tendo em vista que estamos em pleno século XXI. É um século onde a modernidade alcançou patamares nunca vistos antes e continuamos com pensamentos distópicos de uma realidade da qual a gente vive hoje em dia, onde a homossexualidade é algo normal, sempre foi. Realmente, e talvez esse número possa aí parecer um pouco pequeno, só que em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, as trans brasileiras elas correm um risco de vida 12 vezes maior, de ser violentadas ou até mesmo mortas, né? E esse é apenas um levantamento que aponta que o Brasil, como país onde há mais mortes de pessoas trans no mundo. Por que interferir na sexualidade das pessoas? É com essa interrogação que seguiremos a partir desse slide e falaremos um pouco sobre o que a sexualidade representa para cada uma das pessoas. A sexualidade só é atraente quando natural e espontânea. Essa é uma frase de Marilyn Monroe, onde ela diz que para que a sexualidade das pessoas seja atraente é sempre quando é natural, porque a sexualidade de cada indivíduo é natural, entendeu?
Isso não é algo que é estipulado ou feito de maneira que não seja natural. Tipo, e a próxima frase que a gente vai ler é: não há cura para o que... Vou voltar. Não há cura para o que não é doença. É uma frase muito interessante da qual a gente pode definir que a homossexualidade não é doença, entende? Qual a sua diferença para com o homossexual? No meu ponto de vista, a diferença para com o homossexual é nula. A única coisa que difere o ser humano heterossexual de um homossexual é o seu desejo, a sua atração. E vários homossexuais eles são tão eficazes em fazer determinadas atitudes quanto qualquer heterossexual. Um exemplo disso é Leonardo da Vinci, onde existem relatos de que o mesmo foi parar até mesmo em um tribunal por conta de uma relação que ele teve com um homem. Mauro Nanini, um dos nossos mais famigerados atores brasileiros, assume sua sexualidade. Para finalizar, esses dois últimos cantores, que são reconhecidos pelo mundo inteiro a partir de seu talento irreverente. Por exemplo, Freddie Mercury e Elton John. Suas músicas marcaram várias gerações e ainda marcarão, mesmo eles sendo homossexuais. Eu acho que a homossexualidade não interfere em nada na vida das pessoas e a partir disso a gente vai dar continuidade ao nosso projeto. No fundo, a reflexão que podemos tirar disso é de que nada mais somos do que humanos, não é mesmo? Sim, é mesmo, certamente. Seja homem ou mulher, a única coisa que temos dentro de nós como certeza é que somos humanos. O termo orgulho LGBT+, é a expressão usada para expressar a identidade da comunidade LGBT e a sua força coletiva. A comunidade LGBT é diversa em todas as suas características, mas unida por alguns objetivos em comum. LGBTQIA+, além de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, são pansexuais, não binários, assexuais, demissexuais e intersexos. E este é um dos principais motivos pelo qual a sigla não mais é somente LGBT, e sim LGBTQIA+, onde a pluralidade está mais do que nunca inserida. E dentro desses parâmetros nós temos aí algumas grandes conquistas da comunidade, onde há, por exemplo, a documentação a respeito da mudança de sexo, hoje no Brasil, é absolutamente legal. Então a transexual ou transexual que fizer essa transição de gênero tem total aporte do governo, total direito de requerer uma documentação que confira, por exemplo, que a mesma seja um homem ou mulher. E dentre alguns desses parâmetros nós temos os casamentos homoafetivos que foram aí permitidos por meio do STF em 2013. Possuímos ainda o dia 17 de maio, que vai ser aí o Dia Internacional contra a Homofobia, e o dia 28 de junho, que vai ser consagrado aí o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Porém, uma das mais recentes aí conquistas do movimento e que mostra aí realmente a importância dos movimentos sociais, como por exemplo o da comunidade LGBTQIA+, foi a decisão histórica aí do STF de derrubar uma restrição com relação à doação de sangue por pessoas pertencentes a esse grupo. E isso se mostra mais do que essencial, já visto que somos pessoas, todas iguais, e os bancos de sangue no Brasil, por exemplo, estão com um estoque muito, mas muito baixo. Então, essa inclusão das pessoas sem restrição se torna até essencial. E no mundo existem aí mais de 20 países que proíbem quase ou totalmente o direito individual dessas pessoas. Dentro eles nós podemos citar diversos, como por exemplo a Arábia Saudita, onde as pessoas são proibidas aí de manifestar, proibidas por lei, é claro, manifestar sua orientação.
Bom, chegamos ao fim de mais um podcast. Eu sou o Diogo Ferreira. E eu sou o João Cadoni. E esse foi a Aquarela Multicolor. Nos vemos em breve em outro podcast. Até mais. Até.